Isso não pode ser o problema. O problema é que esses caras jogam dinheiro fora. Esquemas com empresários, favores para amigos, pagando 800 mil para o zagueiro que não tem mais condição de jogar nem na várzea. É isso que a gente tem que atacar. O estádio não é problema, repito. O melhor ano do Corinthians no Pacaembu, pagando tudo, foram míseros 16 milhões. Hoje o Corinthians faz mais de 100 milhões na arena. Eu não tenho como apresentar esses números, tá? Eu não tenho. Mas investiguem. Podem ir atrás, cobrem o presidente. Vocês do conselho que estão aí, cobrem o presidente. Vejam quanto que o Corinthians produz de dinheiro. Isso não pode ser um problema. Isso aí, só para o pessoal entender, são os últimos presidentes... A partir do Roberto Páscoa, que vocês estão vendo ali, que foi o último presidente do Corinthians que não conquistou nenhum título durante a sua gestão. O Roberto Páscoa destruiu o time da democracia, né? Isso. Praticamente matou aquele time da democracia corintiana, ele perde vários jogadores, né? Isso. Acaba dispensando. De lá para cá, nós tivemos ali no Corinthians Vicente Matheus, que conquistou 2 títulos importantes. Um paulista em 88, que é um clássico da história corintiana, o que revelou o Viola. Ainda teve um vice-paulista. O primeiro brasileiro. E o primeiro brasileiro, em 90, o primeiro título contra o São Paulo, o gol do Tupanzinho. Aí veio a Marlene Matheus. Que, na verdade, é o Vicente Matheus, né? Que é o Vicente Matheus, exatamente. Também ela era né? apenas uma testa de ferro, digamos assim. Conquista um título meio da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Que também... Bom, aí veio o Alberto do Alibe, muito bem sucedido, mas também com um período muito longo de presidência, né? Com ele, embora ele não fosse não tenha colocado a bunda na cadeira. Mas são 14 anos ali, entra alguns títulos meio mandrakes, a Copa Bandeirantes, não lembro nem o que era, mas enfim. Copa Bandeirantes era uma Copa Paulista. Na época da Copa era uma Copa Paulista. No meio do ano. Foi Corinthians e Santos, inclusive, a final, foi acho que a melhor competição que o Gralac jogou com a também Tem um Ramon de Carranza, tem um Rio São Paulo. Tem 5 paulistas, tem 2 Copas do Brasil, tem 3 campeonatos brasileiros, tem um título mundial. Como presidente é o maior vencedor. É um grande cartel, sem dúvida. E tem um rebaixamento. Aí o André Sanches assume... mas você sabe que oficialmente 2007, ele não está no rebaixamento, né? Porque ele sai um pouquinho antes, né? Não, mas é dele. Ele sai um pouco antes. É dele. O André Sanches, foi rebaixado foi o Andrés, mas é ele. E essa dupla de Sanches e Mário Gobi também é responsável por um período brilhante do Corinthians, com títulos... Mário Gobi, grande fã do Schumacher, hein, brasileiro. Você percebe como vai rareando? Olha só. Aí tem os 14 aí do Alibe, aí vem a turma do Andrés. Se você for ver, eles ficaram mais ou menos no mesmo período juntos, né? Porque de 93 para 2007, me ajudem aí, são 14 anos. E na outra turma lá são 16, certo? De 2007 para cá são 16 anos, certo? Certo? Então, quer dizer, eles ganharam praticamente a mesma coisa. Aqui são 13 títulos, não é isso? 4, 4, 8, 13 títulos contra 14 do outro lado. Isso. Então, quer dizer, é quase o mesmo número de conquistas. A única diferença é que o grupo é o mesmo grupo. Dilui um pouquinho essa análise, porque na realidade sai um, entra outro com essa falsa ideia de que os caras são democratas, que não ficam mais do que não são os tiranos do Alibe que ficou 300 anos lá. Mas o conceito é o mesmo, que a mesma turma. E eu desafio o Gobi a falar que não, desafio o Roberto Andrade a falar que não, desafio o Andrés e o Duílio a dizerem o contrário. Essa é a mesma patota, é a mesma turma. Só que começa bem lá, começa bem com o Andrés, continua bem com o Gobi, aí já começa a cair com o Roberto, com o Andrés. Olha, o Andrés ainda com esse segundo mandato dele. Eu vou falar, você falou, começa a cair com o Roberto, não falou? O que acontece ali com o Roberto? A construção do estádio. Tem que começar a pagar muita dívida. Mas isso é uma coisa que eu E começa a cair, começa a cair. Isso eu contesto isso. Então ali com o Mário Gobi não tinha construção do estádio? Tudo bem, mas eu contesto isso. O Renato Augusto, eu contesto isso. O melhor ano do Corinthians no Pacaembu, ele conseguiu míseros 16 milhões de reais. Hoje o Corinthians, o pobrezinho Corinthians da Zona Leste de São Paulo, né, que não tem dinheiro para pagar às vezes a marmita, levanta mais de 100 milhões no estádio. Então o estádio não é o problema, Mica. O problema não é isso. Daí é que essa turma se escondeu atrás de um monte de coisa, do estádio. Não, porque nós temos estádio para pagar. Todo mundo quer a casa própria. Esse é o sonho de todo brasileiro. Ô, Berna, é melhor pagar aluguel ou ter a casa própria? Eu acho que é melhor ter a casa própria, né? Todos nós temos aqui. É melhor acho que ter a casa própria. Não é o seu. Tudo bem, não, mas eu tô falando de um conceito. Mas é melhor. É melhor do que você ficar pagando aluguel. O Corinthians faz mais de 100 milhões. É que o Corinthians não divulga isso. Porque ele precisa. Porque agora tem uma nova negociação com a Caixa Econômica, que eu estou sabendo. Agora vão renegociar algo que já foi renegociado. Então esse não é o problema. O problema é o seguinte: é que os caras
tem muito dinheiro e fizeram a malversação desse dinheiro. É por isso que afundaram o time. O estádio não caiu nesse engodo, o estádio não atrapalha o Corinthians. O estádio é do Corinthians, ele ajuda o Corinthians, se coloca 45 mil pessoas lá. E pode ser que, como o candidato falou para você lá, que a ideia da situação, da oposição também, aumentar para 65 mil. Isso não pode ser o problema. O problema é que esses caras jogam dinheiro fora. Esquemas com empresários, favores para amigos, pagando 800 mil para o zagueiro que não tem mais condição de jogar nem na várzea. É isso que a gente tem que atacar. O estádio não é problema, repito, o melhor ano do Corinthians no Pacaembu, pagando tudo, foram míseros 16 milhões. Hoje o Corinthians faz mais de 100 milhões na arena. Eu não tenho como apresentar esses números, tá? Eu não tenho. Mas investiguem. Podem ir atrás, cobrem o presidente. Vocês do conselho que estão aí, cobrem o presidente. Vejam quanto que o Corinthians produz de dinheiro. Isso não pode ser um problema. É isso que eu tenho para dizer, porque toda hora fala que o estádio é um problema. O estádio não é o problema, o estádio é o menor dos problemas. Ou melhor, o estádio é a solução dos problemas do Corinthians. O estádio, vão pegar dinheiro do estádio para pagar as dívidas, não o contrário. Não vai pegar o dinheiro do clube. Curioso, só pra gente meio que encerrar o Corinthians, é que de todo mundo que fez estádio novo nesses últimos anos, o Inter fez, o Grêmio fez, o Palmeiras. O pior modelo foi do Corinthians. Não, mas não é nem isso que eu ia dizer. É o único clube que usa o estádio como desculpa para suas mazelas é o Corinthians. E não é o problema. E os modelos, assim, muitos são parecidos até. Não é o problema. O Atlético Paranaense, você acha que construiu o estádio sem pegar empréstimo? O Atlético ainda tem uma pendência na justiça, então, porque tem que... É coisa pequena. O Grêmio também. Então, sim. O que a Sara tá falando, de uns anos pra cá, revela-se verdadeira. Quer dizer, eu concordo, não é verdadeira, eu concordo com você. Só que, na época em que esse estádio foi feito, o Corinthians se atolou numa dívida que tudo que ele pegava de bilheteria ia parar na mão da Caixa. Tudo. Uhum. Isso era uma... Se você acabou de falar, o estádio faz quanto? 100 milhões. Como é que você pega esse dinheiro e dá pro outro? Mas ficou 2 anos aí sem pagar nada também. Sim. Não. O Corinthians pagava. Ficou 2 anos durante a Covid. Mas no começo passou a pagar. Se você colocar de novo aquela arte ali, que nós colocamos do Vessone, você vai ver que 2014, quando começa a pagar o estádio, começa a rarear os títulos também. Então. Começa a rarear os então, títulos mas também. é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Isso daí é a mentira que os caras... eu não acho que é mentira. Porque o Corinthians faz 500 milhões, 600 milhões no ano. O Corinthians, no ano passado aí, fechou com 700 e poucos milhões. Gente, 700 e poucos milhões é dinheiro que não acaba mais. Mas se parte desse dinheiro considerável for usada para pagar a dívida do estádio, não te sobra nada pra você montar um time. Mas o problema é que eu acho que não está sendo. Não está sendo. Porque o Corinthians continua com a dívida do estádio, entendeu? Gigantesca. Não, quer dizer, ele tá fazendo dinheiro. Gente, quantos anos o Corinthians ficou pegando toda a arrecadação de jogo e repassando pra Caixa? O estádio é um presente. Não lembro. O estádio é um presente pro Corinthians. O Corinthians tem que pagar 30 milhões por ano no estádio. Um dos jogos do Corinthians deu 8. 2, 3 grandes jogos o Corinthians paga. Eu acho que daria pra... Não é o problema. O senhor Mani, é que os caras... É a tal da malversação.